Olá, eu sou o Luís. Neste vídeo vamos falar de uns aspectos-chave para trabalhar com critérios de avaliação. Temos 3 pontos. Como é que vamos definir critérios com os nossos alunos? Como é que classificar entra nesta visão, nesta abordagem? E, finalmente, alguns aspectos práticos. Neste esforço do professor fazer chegar aos alunos o currículo, o processo educativo, o perfil dos alunos, as aprendizagens, a cidadania, é preciso que o professor defina objetivos de aprendizagem, que defina as intenções de cada tarefa, daquilo que se passa na sala de aula, mas ao mesmo tempo definir também qual é a profundidade da aprendizagem que se espera, ou seja, os critérios de avaliação. Aqui há um processo interativo entre o professor e o aluno. Se tivéssemos que definir um verbo para cada uma destas etapas, falaríamos em selecionar e priorizar objetivos, e os critérios têm a ver com descrição, descrever aos alunos quais são os passos para aprender. Para compreendermos a definição de critérios, vamos fazer um pequeno exercício que parece corriqueiro. Como é que se define beleza física, beleza do corpo? Qualquer pessoa sabe e é capaz de olhar para uma pessoa e dizer se ela é bonita ou feia. Mas quais as palavras para o definir? Temos que encontrar verbos, no caso da beleza, talvez a simetria, as proporções, são características daquilo que distingue este critério. Temos que fazer o mesmo para a nossa avaliação. Ou seja, são características, são substantivos, podem ter um complemento que descrevem a aprendizagem, as características da aprendizagem e tentam agregar um desempenho. É a melhoria, o rigor, é o saber. Tem que ser um pouco transversais, um bocadinho amplos, ou seja, não é só sobre a tarefa, um bocadinho mais amplo, mas também concreto. Por outro lado, é preciso não esquecer que a verdadeira missão é dizer ao aluno o que é que se espera da aprendizagem. Não são para seriar alunos, não estamos a fazer perfis para classificação, estamos a fazer perfis para apoiar os alunos a perceber, a entender o que é que se espera, o que é um desempenho de excelência, mediano ou aceitável. E, por outro lado, não podemos classificar os instrumentos de avaliação, os testes ou as fichas, os mapas de conceitos, como verdadeiramente criteriais. O que nos interessa é a informação e as inferências que nós realizamos a partir daí. Vamos ver um exemplo. A doutora Fátima Braga pegou no perfil dos alunos e disse: se tivéssemos que definir um critério para cada uma das áreas do perfil dos alunos, qual é que ele seria? Por exemplo, linguagem de texto é a correção, é a pertinência da informação, é a cooperação. São exemplos de critérios que ajudam a ter em conta o perfil dos alunos. No entanto, não basta ter os critérios. Nós temos que olhar, enquadrar a nossa estrutura de planeamento, aprendizagem, avaliação e classificação, traduzindo aos alunos aquilo que se espera. Então, o que é que temos aqui? Temos critérios gerais de escola que descrevem um perfil de aluno esperado para o ano, para o ciclo, mas que são bastante gerais. São basicamente os termos. Depois, esses conceitos vão aos critérios de disciplina em que são discriminados. Há uma descrição mais transversal do que é o sucesso naquela disciplina, que é óbvio que contribui para o sucesso dos critérios gerais de avaliação, mas é o contributo daquela disciplina. E depois o professor e o próprio aluno vai ter que se apropriar na tarefa de como é que é ter sucesso naquele desempenho, naquela tarefa. Como é que isto depois se articula? Temos que ter um conjunto de tarefas formativas, pode ser um feedback individual, pode ser à turma analisar um trabalho em conjunto, pode haver ali, sempre que há um final de aula, um balanço do trabalho feito com os alunos, e depois vamos ter algumas tarefas destas, que estão aqui marcadas a vermelho, que são sumativas, ou seja, estas tarefas, a avaliação destas tarefas vai permitir fazer um balanço daquilo que o aluno sabe realmente. Por acaso, neste caso, poderia ser, por exemplo, a apresentação de um trabalho, e também podíamos ter aqui uma tarefa, por exemplo, a avaliação em grupo, em que o grupo trabalhasse em grupo e fosse, desde que seja homogéneo, pode contar para nota. Ou pode ser uma correção pelos pares mais formativa. Não percam este vídeo, está nas ligações em baixo, com o exemplo de como é que esta professora, em inglês, construiu os critérios de sucesso a partir dos objetivos da aprendizagem. Mas o que importa é que o aluno tenha consciente daquilo que se pretende. Resumindo, nesta estrutura do ensinar, aprender, avaliar, reformulada e melhorada com planear o professor mais, mas o aluno também pode participar, aprender o aluno, avaliar e saber se aprendeu, e no final, aliar os momentos de classificar, importa ter
perfis, os critérios descrevem, falam sobre aquilo que o aluno tem que saber. Acabam por resumir aquilo que ele tem que saber, um currículo. Servem sobretudo à aprendizagem. Também servem à avaliação e servem à classificação, mas orientam a aprendizagem. E convém que sejam abertos à melhoria, ou seja, que mostrem positividade em relação aos alunos. Eles podem todos atingir o sucesso e estão a trabalhar para isso. Depois é preciso não esquecer que não é um instrumento ou não que é criterial, é a forma como nós recolhemos e usamos essa informação que pode ser mais ou menos criterial, compararmos mais ou menos. E, normalmente, o que nós temos que usar são listas de verificação, com listas de critérios, escalas de avaliação, que descrevem o desempenho esperado, ou então até mesmo rúbricas que são muito mais funcionais na perspectiva lúdica. Vamos tentar perceber como é que isto se pode agrupar, então, num exemplo, que é um exercício de critérios de escola. Poderia ser algo deste género. Temos uma única página para que os alunos, neste caso do 7º ano, percebam o que é um bom aluno, o que é que se espera dele. Então, temos as disciplinas que estão agrupadas, até porque elas são muito similares em algumas áreas, e para cada disciplina temos uma descrição dos domínios, dos critérios da disciplina principais e quanto é que vale cada um desses critérios. É a única altura em que temos ponderações matemáticas. A partir daqui, o professor tem que tirar conclusões criteriais dentro destes domínios. Não é muito correto fazer médias. Também é importante que, logo a seguir, os professores tentem definir quais são os procedimentos finais de classificação mais importantes, aqueles onde vão ser recolhida informação sumativa. Mas não quer dizer que não sejam substituídos. E até chama a vossa atenção, até pegando no exemplo das provas de aflição, que não há razão nenhuma para não termos instrumentos que são transversais a várias disciplinas. Quando um aluno faz uma apresentação para português, ou para inglês, ou para línguas, pode perfeitamente estar a mostrar as suas aprendizagens das outras disciplinas, das ciências sociais ou das ciências. Por que não? Portanto, depois dos domínios e dos instrumentos que são mais importantes na parte de classificação, por uma questão de transparência para os alunos, era importante haver uma descrição daquilo que se espera. E neste exemplo que está aqui, temos do lado direito uns critérios transversais de escola e depois cada professor vai tentar explicar e descrever como é que estes critérios transversais de escola, neste caso aprendizagem e desenvolvimento, como é que eles se materializam na sua disciplina. Descrever como é que eles acontecem. Também está aqui indexado a estes critérios, exemplos de critérios de tarefa, ou seja, como é que a aprendizagem se pode ver em diferentes, imaginem, rúbricas de tarefas. Nos comentários em baixo também está este quadro para poder explorar, que é um exercício. Okay? O objetivo é, será possível pôr os critérios de avaliação de um ano numa única página para que os alunos se apropriem deles? É óbvio que depois pode haver uma explicitação de cada um dos critérios, uma descrição e negociada com os alunos. Exemplos práticos de como isto pode ser posto em prática. A avaliação dos cursos profissionais, que é por módulos, em que o aluno vai poder até recuperar e pode trabalhar com um colega para recuperar a avaliação. Um exemplo muito interessante. Outro exemplo, fichas de trabalho e testes que têm patamares explícitos de desempenho. Ou seja, há um grupo de exercícios que trabalha, o seu aluno conseguir, demonstra que adquiriu de forma aceitável as aprendizagens. Depois o nível 2, exercícios um bocadinho mais complexos, e o nível 3, os exercícios de excelência, ou seja, que conduzem a uma nota máxima. E desta forma, é uma forma de clarificarmos com os alunos aquilo que se espera deles. Resumindo, notas não resultam de médias, em princípio. O que devemos ponderar são os critérios ou os domínios de cada disciplina. E evitar usar diretamente de resultados de testes, resultados de instrumentos, de testes, etc. Ou seja, desta forma, o aluno, se faltar ou se quisermos dar uma segunda oportunidade, ele está a melhorar aquele domínio, aquela aprendizagem. E, por outro lado, é mais inclusivo. Por outro lado, devemos também, na avaliação sumativa, usar da diversidade. Os instrumentos sumativos não podem ser só de um tipo, de uma só técnica. Devemos tentar variar para que todos os alunos tenham a oportunidade de mostrar aquilo que sabem. E nunca esquecer que a avaliação é sempre um processo subjetivo e comunicação, intersubjetivo, na verdade. Ou seja, é sempre passível de ser ajustado e vai ter que haver um diálogo com os alunos e haver uma auto- e heteroavaliação, idealmente, para que a avaliação seja justa e seja aceita por todos. Resumindo, e para terminarmos, então, estes são alguns aspectos-chave
definir critérios, ter bem presente que os alunos têm que perceber o que é que se espera deles e qual o nível de sucesso, que classificar é só o último passo de todo um processo de ensino-aprendizagem que a avaliação pode ajudar, e depois alguns exemplos práticos de como é que os alunos podem ser envolvidos neste processo. Não se esqueçam cá em baixo nos comentários, ligações para um vídeo que mostra na prática, na sala de aula, como é que isto se pode fazer, a clarificação dos critérios de sucesso numa tarefa e a ligação ao site e aos exemplos utilizados. Muito obrigado pela vossa atenção, bom trabalho e bom ano.